eu sou Elias Souza, sou baiano soteropolitano e queria dizer ao senhor General Mourão, aos brigadeiros e aos almirantes: nós na Bahia estamos 82 dias nas ruas para legitimar vocês. Abaixo de Deus, a nossa única esperança para o nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. O Brasil é maior que isso tudo. O conjunto da nossa obra é maior que isso. Eu expus aqui uma série de mazelas que nós temos, mas a gente sabe que nós temos um conjunto da obra superior. Nós fomos capazes, não é, de conquistar esse território, de manter essas fronteiras, de expandi-las. Estamos presentes em todo o território nacional. Então não é por causa de um pequeno grupo que nós vamos afundar totalmente. Nós temos condições e vamos reverter isso. Vamos olhar aqui quais são os 4 objetivos nacionais permanentes do nosso país: integridade do território, integridade do patrimônio, soberania e paz social. Então, quando nós defendemos a pátria, nós estamos defendendo o território e o patrimônio. E aí temos a democracia como valor supremo e a paz social. Quando garantimos a lei e a ordem, garantimos a paz social, o livre ir e vir das pessoas. E a democracia é a garantia dos poderes constitucionais. Então, essa é a missão do Exército. Se o caos for ser instalado no país, e o que a gente chama de caos, não houver mais um ordenamento correto, as forças institucionais não se entenderem, não chegarem a uma conclusão daquilo que tem que ser feita, terá que haver um elemento moderador e pacificador nesse momento, atuando exatamente dentro dos 3 pilares que foram colocados pelo nosso comandante: mantendo a estabilidade do país e não mergulhando o país na anarquia, agindo dentro da legalidade, ou seja, dentro dos preceitos constitucionais, dos nossos objetivos nacionais permanentes, e usando o quê? A legitimidade que nos é dada pela população brasileira. Então é essa a resposta, dona Ivone. Nós temos que acreditar, e algum tempo atrás eu fui incompreendido quando eu falei em aproximações sucessivas, né? As aproximações sucessivas é o trabalho das instituições. Elas têm que, passo a passo, pouco a pouco, buscar o entendimento e agir dentro daquilo que a lei e a ordem nos colocam para executar, né? Essa é a realidade. E nós, né, o Exército, as demais Forças Armadas, a Marinha, a Força Aérea, né, nós estamos atentos para cumprir a missão. Mas eu volto a dizer, o caos é o momento, ou antecipar-se ao caos, vamos colocar, nós vamos esperar que, né, que as coisas todas afundem, né, mas por enquanto nós consideramos, né, que as instituições têm que buscar fazer a sua parte. É isso que nós entendemos. Não resta dúvida que as eleições de 2018 elas serão extremamente complicadas, né? Nós hoje temos 2 candidatos que estão disparados assim nas pesquisas, né? Um desses candidatos, né, tudo indica, será impedido de concorrer, né? Não resta dúvida, vai ser condenado, e a lei da ficha limpa é clara, né? Independente se vai ser preso, se não vai ser preso, a primeira coisa é não pode concorrer. Então, um ponto onde poderá haver o conflito é se buscar forçar a barra passando por cima da lei. E aí não pode passar por cima da lei. Agora, qualquer pessoa que vá se candidatar com propósitos honestos, ano que vem, vamos colocar para o nível máximo aqui, para presidente da República, ele terá que ter um programa muito claro, né, de as frentes, que como eu falei aqui, as frentes que tem que atuar. Você vai atuar na saúde, na educação, na infraestrutura, na questão da segurança pública, ele tem que ter ideias pertinentes, coerentes, né, e principalmente factíveis. Ele não pode chegar e dizer que vai fazer chover leite de pedra, né? Então, infelizmente, isso aí, muita gente promete isso e na realidade depois executa uma coisa completamente diferente. Nós precisamos de gestores, não há dúvida, tem que ter gente capacitada para gerir o país e colocar dentro do debate aquelas mudanças que eu falei aqui.
Se não houver uma reforma fiscal, se não houver uma reforma tributária, em 2022 o país para. Então tem que mudar. Então qualquer um que pretenda dirigir os destinos do país a partir de 2019, ele tem que encarar de frente esses problemas. E quanto a um dos candidatos que está aí, eu tenho convicção e fé de que será feito o papel da justiça e que ele vai ficar assistindo a vida passar em outro lugar. E a respeito das urnas eletrônicas, a falta de confiabilidade? Essa questão das urnas eletrônicas terá que ser discutida, pressão da sociedade, seja lá o que for, para que haja o voto impresso, né? Algo terá que ser feito nesse sentido, né? Por meio dos próprios partidos políticos, né? Para que haja pelo menos um mínimo de confiabilidade nessas urnas, uma vez que hoje você não tem a impressão do teu voto, então tu não sabe se aquilo que você apertou lá realmente é o que vai ficar dentro da máquina. Essa é a realidade. Porque no último teste de invasão houve 3 falhas, né? No último que o TSE fez, o hacker conseguiu entrar 3 vezes. Sim, essas máquinas, essas urnas eletrônicas são computadores, né? Ainda 201 ou 202, computadores bem antigos, bem defasados, né? Então, é um problema que a Justiça Eleitoral tem que encarar. O deputado Bolsonaro já é um político testado, né? Ele está na política, se não me engano, desde 1988, primeiro como vereador lá na cidade do Rio de Janeiro e a partir de 1990, acho que foi isso, né? Ou 92, agora 90, né? A partir de 90 na Câmara de Deputados. Ou seja, é um político que tem 30 anos de estrada, conhece a política. E é um homem que não tem telhado de vidro, vamos colocar assim, não esteve metido aí nessas falcatruas e nessas confusões. Agora, é uma realidade, já conversamos a esse respeito, ele tem uma posição muito boa aí nessas primeiras pesquisas que estão sendo feitas, ele terá que se cercar de uma equipe competente, né? Atacar esses problemas todos que eu falei aqui, ele não pode fazer as coisas de orelhada, né? Como a gente diz assim, e, obviamente, nós, seus companheiros, dentro das forças, olhamos com muito bons olhos a candidatura do deputado Bolsonaro. Entendido aí a tua pergunta. Em primeiro lugar, está lembrado que eu mostrei naquela transparência que nós somos proibidos de participar de atividades político-partidárias, né? Isso é uma coisa, na minha visão, que é saudável. Porque quando você traz a luta política para dentro do quartel, e nós temos exemplos na nossa história, né? Isso foi prejudicial à unidade que nós temos que manter, a coesão e ao espírito de corpo. A luta política é algo um pouco complicado. Então nós temos as 4 gerações, né, que estão completamente afastadas dessa questão política, né? Se nós lembrarmos ali na década de 30, 40, nós tínhamos militares, né, que eram eleitos, né, ficavam um tempo no parlamento ou eram governadores, né, e depois retornavam para a força, né, trazendo, né, toda a questão política para dentro da força. E no caso particular do Exército, o Exército sofreu algum tempo por causa disso aí, né? Então essa é uma primeira questão. Eu julgo que para o apoio, né, aos candidatos militares, vamos colocar assim, isso tem que ser tratado no nível dos clubes militares, né, e as associações, né, como entidades civis existentes. Mas você chegar comandante, né, eu comandante de uma unidade, como era lá em Juí, reunir meus oficiais e sargentos e dizer assim: pessoal, vamos votar no fulano, porque o fulano é um cara nosso, é um candidato nosso. Eu estaria ultrapassando um limite da ética militar. Tá bem? Obrigado. E disse: não vou ser omisso. Fui a João Pessoa semana passada, reuni outro grupo de oficiais. E nós temos que sair candidatos, não você, mas tem pessoas íntegras também, como o Paulo Fernando. O comandante misto também se pretende sair candidato. Pedi ao general Paulo Chagas sair candidato, ao general Heleno, e peço ao senhor também. Nós temos que ter pessoas que mudem a legislação e acabem com a impunidade. O país não pode ficar na mão desses bandidos e nós ficarmos omissos. Não poderemos ser omissos. Tem aqui um outro grande general, que é o Paiva Chaves, Rocha Paiva, desculpe. São pessoas que têm. O general Paiva Chaves também. Nós temos que
lutar pelo país. E se nós ficarmos sentados ou esperando que o povo eleja bandidos, porque os partidos só põem bandido para a opção, não tem outra opção, nós temos que fazer alguma coisa. Uma dessas que eu acredito é o Patriotas, o Partido Novo, mas nós temos que nos unir em prol do país. E o senhor é candidato, meu candidato, em qualquer lugar que o senhor for, o senhor tem chance de ser eleito. Lute por nós. Agradeço as palavras de João Paulo Chagas, agradeço a atenção de todos, as perguntas que foram formuladas, e aproveito também para desejar a todos aí nas suas famílias um Natal de paz, de harmonia, de alegria, e que o 2018 nos dê saúde, nos dê força, nos dê união e coragem e fé, que nós vamos resistir e vencer. Parabéns! Muito bom!